Por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor, leiamos. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava no seu coração. Os lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é viva, poderosa, ela é tão eficaz, ela é como uma espada de dois gumes que separa, Senhor Deus, dentro a alma e o nosso espírito, ela vai no mais íntimo do nosso ser. Ó Deus, nós cremos que é o Teu Espírito quem convence a nossa mente e o nosso coração de que precisamos corrigir e alinhar passos contigo. Então nós pedimos nessa manhã que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor edifique a vida das mães, dos pais, dos filhos. Ó Deus, que todos aqui possam ser fortalecidos pela Tua palavra nesse dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é propícia a música cantada há pouco, porque falar de sermos moldados de forma poética muitas vezes é muito simples. Na verdade, quando eu era criança, no início da adolescência, cantava-se uma música na igreja e o autor dizia: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E muitos tinham alguma resistência para cantar essa canção, porque entendiam que a letra dela requeria um compromisso muito grande, um compromisso muito profundo. Então as pessoas discutiam se de fato essa canção deveria ou não ser cantada na igreja. Mas fato é que se entregamos a nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador dela, nós na verdade entregamos o senhorio da nossa vida a Cristo. E não existe outra forma de seguir a Cristo, não existe outra forma de obedecer a Deus, a não ser abrindo mão das coisas que para trás ficam e seguindo para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. Nós, como servos de Deus, não vivemos apenas buscando aquilo que nos agrada ou solucionar os nossos problemas mais íntimos. E se vivemos, estamos equivocados, porque o Senhor da história, o Deus de tudo, o Criador dos céus e da terra, na verdade, Ele está preocupado com a história da humanidade. Ele, ao mesmo tempo, consegue olhar para o seu coração. Ao mesmo tempo, ele consegue olhar para as suas causas íntimas, independente da sua idade. Se você tem 11, 8, 9, 10 anos de idade, ou se você tem 60, 70, 95 anos de idade, o Senhor, ele consegue olhar para você como um indivíduo. Ele consegue entender exatamente aquilo que está dentro do seu coração, mas ele também vê que a sua aflição, no momento da sua aflição, é o momento em que Ele te molda, e Ele te molda para ser resposta para esse mundo. Ana vivia um contexto assim. Na verdade, no tempo em que Ana vivia,
Israel oscilava. Você e eu já começamos a ler o livro de Juízes essa semana, dentro da nossa leitura diária. E você vai perceber que existe uma oscilação muito grande do povo de Deus. A partir da morte de Josué e da geração que aprendeu com Josué, o povo do Senhor começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Eles começam a oscilar, a cochear entre Baal, Astarote, Azera, os deuses da fertilidade, da colheita, daquela época. E eles começaram a adorar aqueles deuses, e quando eles adoravam aqueles deuses, eles saíam debaixo da mão do Senhor, saíam debaixo da cobertura do Senhor. Hoje, pela madrugada, choveu bastante, e talvez você tenha percebido, quando chove, nós estamos com o guarda-chuva, e o guarda-chuva nos protege da água, mas quando nós deixamos o guarda-chuva de lado e andamos na chuva, nós nos molharemos. E era exatamente essa dinâmica que acontecia com o povo de Israel. Enquanto eles obedeciam ao Senhor, o Senhor lhes era como um guarda-chuva, era o protetor, era o provedor, mas em aflição ou qualquer luta que eles passassem, eles começaram a adorar outros deuses e buscar nesses outros deuses, ou colocar esses outros deuses no lugar do Senhor. E a dinâmica de Israel passou a ser como uma caminhada dificultosa, como quando você caminha num paralelo, no meio fio e na parte mais rasa. Israel caminhava, orava ao Senhor, se arrependia dos seus pecados, o Senhor perdoava. Israel subia, Israel caía, pecava novamente, e eles iam alternando uma caminhada de pecado e de arrependimento, pecado, arrependimento, pecado e arrependimento. O texto de Juízes diz que quando o povo pecava e se arrependia dos seus pecados, o Senhor levantava um juiz. Foi assim com Débora, Jefté, Sansão e diversos outros nomes que foram os instrumentos na mão do nosso Deus para abençoar e para livrar a vida daquele povo. Porém, o tempo continuou e o povo permaneceu na mesma prática. Pouco antes do nascimento de Samuel, mais uma vez o coração do povo começa a se inclinar àquilo que é mal. Mais uma vez começa a se inclinar àquilo que é errado. Mas o povo é povo de Deus. Israel é povo de Deus. Irmãos, quando olhamos para a igreja brasileira, quantas vezes vemos uma igreja que talvez esteja distanciando-se da pregação do Evangelho? Quantas vezes vemos uma igreja que entra dentro de uma programação que parece envolvê-la numa espiral, que mostra para ela, tenta enganá-la, iludi-la, mostrando que ela tem fim nela mesma. Mas a igreja é povo de Deus, e porque a igreja é povo de Deus, o Senhor traz solução. Deus trouxe solução para Israel, o Senhor traz solução para a igreja, o Senhor traz solução para a minha vida, o Senhor traz solução para a sua vida. Chama a minha atenção, porque esse texto vai chamar o Senhor de Senhor dos Exércitos. Jeová Sabaote, em hebraico, é o Deus da guerra. Quando essa palavra era pronunciada nos exércitos de Israel, eles entendiam com clareza de que em meio à batalha, o próprio Senhor descia para marchar junto com o exército israelense. Era o próprio Senhor que pegava uma espada na mão e lutava contra Baal. Era o próprio Senhor que lutava contra Azera, contra os deuses daquele momento. Então, como o Senhor era vencedor, eles chamavam o Senhor, é o Senhor dos exércitos. Agora pensem comigo, quando eu penso em exércitos, eu penso em poder, eu penso em força, eu penso em unidades militares, em armas. O Senhor é todo poderoso, mas não foram poucas as vezes que o Senhor resolveu trazer livramento através de um elemento tão simples, através de um bebê, uma pessoinha pequenininha. O Senhor trouxe livramento, muitas vezes ao longo da história, através de um bebê. Foi assim, quando o Senhor mandou Moisés como resposta para a libertação do povo do cativeiro. Foi assim, quando Deus disse aos pais de Sansão que eles teriam um filho e aquele filho seria o libertador. Foi assim, quando Deus mandou Jesus ao mundo e Ele é aquele que pode perdoar o meu e o seu pecado e nos reconciliar com Deus. Deus, o Todo-Poderoso, o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, Ele resolveu agir através de bebês, de uma forma simples, de uma forma singela. Mas para que venha um bebê ao mundo, é necessário que exista uma mamãe. Quantas mamães estão aqui? Deem tchauzinho agora, em nome de Jesus. Isso. Amém. Deus abençoe suas vidas.
Bom estar com vocês aqui nessa manhã. Para que exista um bebê ao mundo, é necessário que exista uma mamãe. Mas, pasmem, Deus ele não se satisfez com o nível de dificuldade de resolver um problema complexo através da vida de uma criança. Mas, além disso, ele usou diversas mulheres que eram estéreis, que não poderiam ter filhos. Elas não podiam ter filhos. E o Senhor resolveu usar a vida exatamente dessas mulheres. Hoje, nos nossos dias, nós temos com clareza os motivos que dificultam a gravidez: idade avançada, endometriose, síndrome de ovários policísticos, alterações ovulares, sobrepeso, menopausa, malformações uterinas que prejudicam a fertilidade. Hoje, nós sabemos diversos motivos que dificultam a gravidez, mas naquela época não se sabia. Eu não sei porque Sara não podia ter filhos, eu não sei porque Rebeca não podia ter filhos, eu não sei porque Raquel não podia ter filhos, mas é fato, elas não poderiam ter filhos. Mas o Senhor, através de um modo sobrenatural, através do seu poder maravilhoso, chamou aquelas mulheres que eram frágeis, para que através delas, Ele pudesse dar seguimento ao seu plano de salvação. E assim foi. Assim foi. Esse era aquele momento da história, um momento difícil, um momento em que os sacerdócios estavam se corrompendo, um momento em que a terra atravessava tempos de adversidade, mas o Senhor procurou uma solução para aquele problema. E sim, o sacerdócio se corrompendo. Naquele momento, se você continuar a leitura do livro de Samuel, você vai ver que em breve, os filhos de Eli, que eram responsáveis pela adoração do culto, adoração a Deus, pela liturgia do culto, eles haviam se corrompido. Pegavam do sacrifício que era sagrado para eles próprios. Eles se utilizavam daquilo que não eram seus, apropriação indébita, indevida. Eles mercadejavam a fé. Eles usavam a fé como um instrumento de enriquecimento. Era esse o momento da história. O sacerdócio estava se corrompendo. A liderança do sacerdócio não tinha autoridade ou não tinha a fibra para chamar a atenção daquelas pessoas para que elas fossem corrigidas. Irmãos, por um acaso não é isso que vemos nos nossos dias? Quando vemos um evangelho sendo pregado que diz que quando você entrega dinheiro, Deus é obrigado a te abençoar. Um evangelho que sai do âmbito espiritual e começa a tentar materializar a sua fé. Ele te dá um saco de sal grosso, te dá uma garrafa, não essa, mas te dá uma garrafa com água que faz poder miraculosos. Sabe, um evangelho que te dá uma rosa e que diz que essa rosa vai puxar todos os pecados de todas as pessoas que estão dentro da sua casa. Não ria, irmão. Não riam, irmãos. Porque quase 200 mil pessoas se reuniram no estádio esse mês, corroborando com esse tipo de evangelho. É verdade. Um evangelho diferente daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Sabe, nós vamos aprendendo tantas coisas e misturando tantas coisas nos nossos dias, e quando misturamos essas coisas, nós nos separamos, nós nos afastamos do evangelho do Senhor Jesus. Nós começamos a adotar para o nosso dia a dia crendices. Nós ficamos preocupados com inveja, com mal olhado, com o olho gordo. Nós ficamos preocupados se alguém falou alguma coisa para nós, porque vai que aquilo de alguma forma pega a gente. Irmãos, a palavra do Senhor chama o povo de Deus, ou chama esse povo de Deus de povo santo, de sacerdócio real, de nação santa, de nova criatura. A palavra do Senhor chama o povo de Deus, aquele que entrega a sua vida a Jesus. Ela fala que as coisas velhas já se passaram para essas pessoas e tudo novo se faz. Na verdade, a palavra do Senhor diz para o povo de Deus que maldição alguma chegará à sua tenda, que contra Israel não vale maldição nem encantamento, mas são tantas crendices trazidas para o meio do povo de Deus. E nós temos dificuldade no que acreditar hoje em dia. Hoje em dia, se alguém diz para você que é evangélico, muitas vezes você precisa pregar o evangelho para essa pessoa, porque ser evangélico hoje não é sinal de que você entende que Deus te ama, de que você entende que você é pecador, que você entende que só há salvação em Cristo Jesus e que é necessário arrependimento e fé, assim como estudamos na EBD no último mês. Nós precisamos ler os nossos dias,
entender os nossos dias. A tribo de Issacar, ela lia o seu tempo. Nós, enquanto igreja, precisamos ler aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para que não sejamos enganados e não ajudemos que outras pessoas também sejam enganadas. Nós precisamos ser como os crentes de Bereia, porque enquanto o apóstolo Paulo pregava a palavra, e não era qualquer pessoa, era o apóstolo Paulo, enquanto o apóstolo Paulo pregava a palavra, eles conferiam nas escrituras para ver se de fato aquilo estava escrito. Irmãos, existem tantas coisas que são tão populares para nós, tão populares. Quantos de vocês já leram um versículo, o diabo veio para roubar, matar e destruir? Quantos já leram? Esse versículo não está na Bíblia, não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E se você fizer uma exegese mais detalhada desse texto, possivelmente você chegará à conclusão de que o ladrão, nesse contexto, não é o diabo, mas na verdade é o mau líder. Mas nós simplesmente nos acostumamos a repetir coisas que todo mundo vai falando. As pessoas vão falando e nós vamos repetindo aquilo que as pessoas estão falando. Irmãos, é necessário examinarmos as Escrituras. Somos o povo da Bíblia ou não? Somos aqueles que têm a Bíblia na mão ou não? Então, por que não dedicamos tempo? A igreja brasileira pode estar sendo enganada pela falta da profundidade, pela falta do amor às Escrituras sagradas. O sacerdócio aqui se corrompeu. O sacerdócio nesse texto se distanciou da vontade de Deus e da palavra de Deus. O contexto era um contexto de violência. Israel ficava num lugar e que geograficamente era muito importante, era o corredor do mundo. Israel ficava perto da Assíria, ficava perto do Egito, tinha fronteiras para o mar. Então, era uma terra que era cobiçada por todos. Por isso, constantemente, as pessoas queriam invadir e dominar aquela área de Israel. Israel constantemente estava cercada por inimigos e havia uma necessidade de dependência do Senhor, porque somente o Senhor poderia trazer livramento àquele povo. Nós hoje somos constantemente cercados pela violência no dia a dia. A violência da nossa cidade aumenta cada vez mais. Pasma, irmãos, essa semana estourou uma notícia de que em São Paulo se multiplica o roubo de alianças e de cordões. Se multiplica o roubo de alianças e de cordões. Então, a reportagem, começaram a fazer uma pesquisa e pegando o caminho, descobriram que tudo que é roubado para ser vendido. E se é vendido, é porque alguém compra. Então eles entraram numa joalheria, pediram a nota fiscal do ouro, da prata, a nota fiscal de alguns anéis que eles encontraram e não haviam notas fiscais daqueles anéis. E aí quando eles pegaram os anéis para ver, um anel na aliança estava escrito a data do casamento com o nome de uma outra pessoa que não tinha feito a compra na loja. As pessoas estavam roubando os anéis na rua e não estavam vendendo de forma ilegal, não. Estavam vendendo na loja. Eles estavam vendendo alianças na loja com nomes e endereços de outros casamentos. Irmão, as pessoas estão roubando para vender para outras pessoas e outras pessoas estão comprando. Conversava com uma pessoa que fez um serviço para mim e a pessoa disse o seguinte: roubaram o meu celular. Eu estava evangelizando ele, perguntei: roubaram aonde seu celular, rapaz? Ele falou assim: você falou para eu ir para a igreja, mas eu tive uma recaída, então eu estava no baile. Eu não sei se hoje se fala baile, mas ele falou, eu estava no baile. É assim que fala? Não sei. Ele falou que estava no baile, e quando ele veio do baile, roubaram o celular dele. Ele falou, mas não tem problema, porque eu já arrumei outro. Eu falei assim, como assim tão rápido? Eu arrumei um baratinho, arrumei com fulano. Eu falei, rapaz, isso não é roubado não. Ele falou, deve ser. A pessoa que foi roubada, vocês entenderam? Está indo adquirir um celular roubado. Parece que o ladrão, é como se o ladrão fizesse um exercício assim, olha, perdeu, porque é assim que ele fala, né? Perdeu. Aí depois que o camarada perdeu, aí vem o próprio ladrão e diz, quer comprar? Parece que é esse exercício que está sendo feito na nossa sociedade. Nós estamos alimentando um processo e não percebemos que nós mesmos estamos alimentando. Sabe, nós compramos coisas que não devem comprar, nós acreditamos a nossa fé, ao invés de acreditar a nossa fé no Senhor Jesus, muitas vezes acreditamos a nossa fé num jogo de azar.
Porque é na fezinha que nós achamos que teremos as nossas vidas transformadas e modificadas. Deixamos de acreditar a fé no autor da vida para acreditar a fé em tantas outras coisas. Essas são as formas diretas, porque ainda tem as formas indiretas, como os irmãos estão acompanhando o que tem acontecido no INSS. Mas o fato é que nós vivemos numa sociedade violenta, numa sociedade perigosa, numa sociedade que tenta tirar de nós aquilo que nós conquistamos, e não devemos participar desse momento. Então, esses motivos já eram motivos suficientes para Ana ficar bastante triste. Sacerdócio corrompido, violência, insegurança social, mas ainda havia um motivo a mais. Ana era esposa de um homem chamado Eucana. Eucana era levita coatita, da família de Zuf. Ele morava na região de Ramá, que era a fronteira entre as tribos irmãs de Efraim e Benjamim. Ele morava naquela fronteira. Eucana era um homem que dá a impressão de ter sido um bom homem. Afinal, quando Ana chorava, ele disse: Ana, por que está chorando? Por que não come? Você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana era alguém sensível. Mas, por ser levita e por ser judeu naquele momento da história, existiam leis que permitiam que aquele homem casasse com mais de uma mulher. Então, Eucana casou-se primeiro com Ana, e percebeu que Ana não podia ter filhos. Como era costume daquela época, o levita conseguiu a sua segunda esposa, Penina. Ele trouxe uma segunda esposa para dentro da casa. Pastor, isso é bonito? Não, não é bonito. Mas talvez ele tenha se guiado num mau exemplo que o patriarca Abraão deu para ele quando recebeu Agar na sua casa. Pastor, mas naquela época não podia? Sim, podia. Mas o princípio não foi alterado pelo pecado. O princípio é muito simples, irmãos. A palavra de Deus diz assim: olha, Deus criou o homem e a mulher, e fez com que os dois se casassem, e depois do casamento eles se tornaram uma só carne. E Deus disse que aquilo não deveria ser separado. Jesus fala isso no Novo Testamento: o que Deus uniu, não separe o homem. Você pode dizer isso comigo? O que Deus uniu, foi o que Jesus disse, é o que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor, era essa a vontade do Senhor desde o princípio. Mas Abraão não fez assim e colheu problemas, e segundo alguns estudiosos, até hoje colhe por conta disso. Jacó não fez assim. Certa vez um homem diz: pastor, mas o Jacó casou com 4 mulheres. Eu falei: irmão, você quer casar com 4 mulheres? Ele falou assim: não, pastor, não estou falando isso, eu estou falando que o Jacó casou, com um sorrisinho de canto de boca. Eu falei: olha como é que foi a vida do Jacó. Você acha que a vida do Jacó foi tranquila? Tira o romantismo. As mulheres viviam em guerra. As mulheres usavam de elementos de hortaliças, de mandrogas, para negociar o sexo com Jacó. Jacó vivia num ambiente de conflito constante. Ele foi traído pelo próprio filho Rúben, que subiu ao leito de Jacó com uma de suas mulheres. Um filho dele foi vendido, e ele pensou que tivesse sido morto por muito tempo. A família de Jacó era uma loucura, meus irmãos. Deus não instituiu a poligamia. Deus instituiu a monogamia. Nós devemos ser casados com uma mulher e devemos proteger o nosso casamento. Proteja o seu casamento a todo custo. Faça todo o possível para que o seu casamento perdure, para que ele permaneça. Pastor, mas está difícil, o Senhor não conhece o meu marido, não conhece a minha esposa. Irmãos, eu não conheço, mas eu conheço a palavra de Deus, que diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Então, no que depender de nós, nós devemos nos esforçar para que o nosso casamento seja mantido, porque se não fizermos assim, incorremos no risco, ou na verdade, na afirmativa que a palavra de Deus nos traz, de termos muitos problemas e de acumularmos mais e mais problemas na nossa vida. Pastor, na nossa geração,
Nós passamos por um divórcio, ou eu passei por um divórcio alguma vez na vida, sim, é fato. Mas se hoje você está casado, proteja o seu casamento. Não deixa que isso assole a sua casa, não deixa mais que isso bata na porta da sua casa. Mas que em nome de Jesus a sua família possa ser edificada, alicerçada aos pés do nosso Senhor. Eucana não pensava dessa forma, nesse sentido. E fez como era a cultura da época. Casou-se com uma mulher chamada Penina. E enquanto eles iam para o templo, Eucana era levita. Enquanto eles iam para o templo, enquanto eles faziam um caminho, porque uma vez ao ano eles iam ao templo para adorar, tinha a tenda, local de adoração, próximo da sua casa, onde possivelmente todo sábado ele adorava a Deus, mas uma vez ao ano ele se juntava com todo o povo para adorar ao Senhor, ele ia na capital. Irmãos, na nossa igreja nós temos as nossas células que estão espalhadas pelo bairro de Marechal Hermes. Para a glória, na verdade, Marechal Hermes, Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, Guadalupe. Para a glória do nome do nosso Deus, já somos 14. Já são 14 encontros acontecendo durante a semana. Encontros menores, mas que estão acontecendo durante a semana. E isso é muito importante e eu encorajo você a participar de um desse encontro. Mas eu quero dizer que isso não tira o peso, não tira a importância desse momento que nós estamos aqui, da reunião, da congregação, de estarmos juntos, de vermos os irmãos, de compartilharmos vida dentro desse ambiente. Eucana, ele tinha um encontro menor, ele tinha a rotina, mas uma vez ao ano ele estava no lugar de adoração, no templo, na tenda, no lugar que eles utilizavam naquele tempo. Pastor Adriano está dizendo que eu posso vir à igreja uma vez no ano? Não. Estou dizendo que você precisa proteger o seu tempo de adoração para estar conosco, porque a sua presença é muito importante entre nós. A mais importante é a do Senhor, mas é tão bom adorar a Deus com você. É tão bom adorar a Deus em comunidade contigo. Eucana ia para a adoração e aquele tempo era um tempo feliz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas para Ana já não era mais tão feliz. Apesar da luta do lado de fora, do sacerdócio, apesar da luta da cidade, da violência, Ana vivia numa família com problemas. E os problemas da Ana iam aumentando. Ano após ano, Penina ia com um bebê diferente no braço. Penina ia com um bebê diferente no colo. 4 anos, 4 bebês. E Penina não somente mostrava para Ana que ela podia ter filhos e Ana não. O problema estava claro que não era em Eucana, porque Penina tinha filhos. Mas Penina fazia questão de menosprezar, de falar mal de Ana, de instigar Ana, de irritar a vida de Ana. A Bíblia chega a chamá-la de rival. Penina era rival de Ana. Eu compartilhei com vocês uma vez, mas vou compartilhar de novo. Certa vez, enquanto descia de um culto, na minha antiga igreja, estávamos eu e um seminarista, e a gente estava na plataforma, terminei de pregar, ele terminou de tocar, e a gente saía pela lateral, como uma lateral dessa, e uma senhora veio, e ela nos parou ali no caminho, olhou para o seminarista, não olhou para mim, e ela disse ao seminarista o seguinte, preciso que você ore por mim. Eu fiquei de lado, ela apontou para ele e disse, preciso que você ore por mim. E o seminarista, sim, vou orar pela senhora, qual é o motivo? E aquela senhora disse o seguinte, olha, o meu marido me deixou, e ele está morando com a rival. Ele usou essa expressão, por isso que eu lembrei da Ana, está morando com a rival. E eu preciso que você ore por mim. E o seminarista disse, eu vou orar para que o seu marido volte, eu vou orar para que ele volte e refaça a sua família. Ela, não é isso que eu quero. Eu preciso que você ore por mim, porque eu preciso que a minha rival morra. E eu preciso que ela morra hoje. Então, por favor, faça uma oração e mate essa mulher. O seminarista arregalou um olhão, eu também arregalei um olhão, mas nessa hora eu fiz assim, né? Porque afinal, ela estava falando com o seminarista e não comigo. Eu falei, deixa ele resolver esse problema. Mas à medida que a mulher insistia, o seminarista tão educado, eu falei, irmã, ou senhora, nós não oramos para matar pessoas, nós oramos para um Deus que dá vida. E tentei explicar o evangelho, então, mas ela disse assim, eu preciso que ore para ele morrer, vocês não vão orar para ele morrer? Eu falei assim, não podemos orar para ele morrer, então eu vou embora. Então ela foi embora. A oração, ela queria que matasse a rival. Ana não fez assim. Ana não agiu dessa forma. Na verdade,
o nome Ana quer dizer cheia de graça. E não é cheia de graça, como nós muitas vezes pensamos no Rio de Janeiro. Talvez, para melhor traduzir, seria cheia da graça. Ana é cheia da graça de Deus. Ana, quando ofendida, a Bíblia não diz que ela retrucava. Ana não discutia com Penina. Ana estava indo para a igreja, para o lugar de oração, para buscar paz, tranquilidade, e nesse caminho ela estava sendo ofendida, mas ela não retrucava. Ela não fazia assim como aquelas pessoas fazem quando o pé delas é pisado no metrô. Já viu? Às vezes você pisa no pé de alguém no metrô sem querer e a pessoa avisa, você sabe com quem você está falando? Você fica até com medo. Ana não fazia como aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Ana não fazia como aquelas pessoas que falavam, se pisar no meu calo, vai ser pior. Ana não fazia como aquelas pessoas... os irmãos me permitam, existe uma expressão nova que a juventude tem usada. Ana não ficava virada no samurai, ou no giraia. É isso que está escrito aqui. Ana não perdia a linha, mas Ana se mantinha, porque ela era cheia da graça. Penina ofendia, mas Ana não retrucava. Ela continuava caminhando. Ela não sentia nada, pastor? Sentia, porque ela chorava. O marido chegava perto dela e falava aquilo que já falamos no início, tentava consolá-la. Mas Ana não se queixava. Irmãos, talvez você esteja vindo para a casa de oração, talvez você esteja vindo para a igreja, e no caminho para vir para a igreja, alguém esteja trabalhando para atrapalhar a sua fé, para te tirar da caminhada com Deus, para te tirar do caminho do Senhor, sabe? Talvez algum rival esteja se levantando contra você, para impedir a tua caminhada, o teu relacionamento com o Senhor, e o desejo que vem do teu coração é de você discutir, é de você falar, é de você reclamar, de se posicionar. Mas Ana nos dá um exemplo nessa manhã porque ela era constante, Ana era firme, Ana sabia onde a sua queixa precisava ser derramada. Não deixe que as pessoas te tirem do caminho da fé, não deixe que a comunidade de fé te afaste da presença de Deus, porque é isso que o diabo quer, é isso que o inimigo quer te ver distante dos caminhos do Senhor. Não deixe que isso aconteça com você, ainda que palavras contrárias se levantem contra você no nosso meio. Permaneça firme, vá em frente, não desista, não desanime, não volte atrás. E se você, meu irmão, minha irmã, que é tão pecador quanto eu, por algum motivo, tem sido um instrumento nas mãos do inimigo de nossas vidas para desestabilizar outras pessoas, eu gostaria de te convidar nessa manhã para um arrependimento e para mudança de vida, porque você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Senhor. O Senhor te preparou e te separou para edificar. O Senhor tem grandes coisas para você e nenhuma delas é separar você dos caminhos ou fazer com que outras pessoas se separem do caminho dele. Ana conhecia a sua aflição, Ana conhecia a sua dor, mas ela fez a sua dor e a sua aflição conhecidas diante do Senhor. Ela foi ao templo, não foi diante dos homens que ela chorou, foi diante do Senhor. Ela colocou o seu clamor, que oração enigmática. Os lábios dela mexiam, mas não saía a voz estava dentro do coração, a angústia estava dentro do coração. Mas à medida que ela entrou no templo, à medida que ela entrou na tenda, à medida que ela entrou no lugar de adoração, à medida que ela entrou na presença do Senhor, ela pôde derramar a sua angústia e a sua aflição. O sacerdote pensou que estava bêbada, mas não estava, estava angustiado. Na presença do Senhor, ela recebeu a palavra que trouxe alívio e mudança à sua vida. Assim também, irmãos, é na presença do Senhor, é na casa de Deus, é na leitura da palavra, é no tempo de oração que o Senhor muda a nossa vida, que o Senhor transforma a nossa vida.
Pasmem, Ana saiu daqui até o versículo 18 que nós lemos, ela não ficou grávida dentro do templo. Mas a palavra do Senhor fecha dizendo que ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. O quadro de Ana não havia sido mudado. Mas o simples contato com a presença do Senhor foi suficiente para transformar a vida daquela mulher. Você tem tido contato com a presença do Senhor? Você tem de fato se derramado aos pés do Senhor? Você tem entregado a sua vida de fato a Jesus Cristo? Você tem se comprometido com Ele? Porque se isso acontece com você, o Senhor trará alívio, mudança na sua vida e no seu coração. Mas hoje é dia de derramar, hoje é dia de se render, hoje é dia de se colocar, assim como Ana, aos pés do Senhor, porque é aos pés do Senhor que a nossa vida é transformada. Eu fecho esse sermão dizendo para você que Ana não lutou com homens, Ana lutou com Deus. Karl Barth, o teólogo, ele quando vai falar do texto de Jacó lutando contra Deus, ele diz algo que é muito interessante. Ele diz que enquanto Jacó lutava com Deus, Deus lutava com Jacó. Mas Jacó naquela luta era moldado. Naquela luta Jacó era trabalhado, ele saiu dali mancando. Mas o caráter de Jacó era transformado em meio àquela luta. Karl Barth faz uma analogia e diz, parece que até hoje a igreja e os crentes continuam lutando contra o Senhor. Continuam lutando com o Senhor, tentando resistir à vontade de Deus. Mas é nessa luta que temos contra o Senhor que o Senhor nos toca e nos molda, para que nós possamos ser exatamente aquilo que Deus quer que sejamos, ou seja, príncipes de Deus e princesas do Senhor, assim como a palavra fala que Jacó é. Se você está lutando com Deus nessa manhã, se você como Ana está lutando com Deus, entenda que você precisa ser vencido pelo Senhor, que você precisa ser moldado pelo Senhor. E que é nesse processo de moldagem, é nesse processo como nós cantamos aqui nessa manhã, pode me usar, eu sou um vaso, é nesse processo de moldagem que o Senhor trabalha na sua vida para a glória do seu nome. Jacó foi antepassado de Davi. Davi foi antepassado de Jesus. Samuel, o filho de Ana, foi aquele que ungiu Davi como rei de Israel e que entregou a lei a Davi, ensinou a Davi como Davi deveria andar. E Jesus veio ao mundo para trazer salvação para o mundo inteiro. Entende que apesar do problema religioso que existia naquela época, apesar do problema de violência que existia naquela época, apesar dos problemas da sociedade que existiam naquela época, apesar dos problemas familiares que Ana atravessava, Deus usou o problema familiar de Ana para interferir no plano de salvação de toda a humanidade. O plano de Deus é maior do que eu, o plano de Deus é maior do que você. Mas enquanto Ele trabalha na minha vida, enquanto Ele trabalha na sua vida, enquanto Ele trabalha na minha casa, enquanto Ele trabalha na sua casa, o Senhor providencia a solução para todo o contexto que está ao redor. O Senhor providencia a vida para Marechal, para Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, Madureira, Rio de Janeiro. O Senhor providencia a proclamação da palavra dEle. O Senhor providencia mudanças. E eu e você devemos participar disso. Mães, vocês devem participar disso. Mas para isso, devemos ser um vaso, moldados na mão do nosso Deus. Amém? Por favor, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, coloque a sua vida em oração diante do altar do Senhor. Você precisa ser moldado, você precisa ser trabalhado. Deixe o Senhor moldar e trabalhar a sua vida. Deixe o Senhor moldar e trabalhar o seu coração. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nessa manhã, expostos à Tua palavra, àquilo que o Senhor fez no passado, na vida da Tua serva Ana, num contexto tão adverso. Enfrentava lutas religiosas, enfrentava lutas pela violência, enfrentava lutas dentro da própria casa. Mas é no meio da luta mais íntima que o Senhor operou o maior milagre, que o Senhor operou a grande transformação.
e que ela pôde gerar um filho. E o filho gerado, Senhor, não foi apenas solução para as questões de Ana, mas foi solução para Israel, porque o filho trouxe estabilidade política e estabilidade econômica. O filho trouxe pregação da palavra de Deus. O filho foi aquele que ungiu o rei de Israel. Senhor, apesar dos nossos problemas e das nossas lutas, nós queremos, ó Deus, nessa manhã, ter uma visão amplificada por Ti. Ó Deus, ter clareza de visão de que o Senhor está nos usando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está nos moldando, e através da aflição que vivemos hoje, seremos resposta para pessoas amanhã. É claro, é evidente, porque a Tua palavra nos traz isso, que o Senhor acalma, conforta, conforma o nosso coração, a Tua vontade, nos dá alegria para continuarmos vivendo. Mas, ó Deus, também somos instrumentos nas Tuas mãos, para que outras pessoas e outras vidas sejam transformadas. Abençoa, Pai, as Tuas servas. Abençoa, Senhor Deus, aquelas que são mães. Abençoa, Senhor Deus, aquelas que têm o privilégio. Senhor, traz conforto e consolo ao coração daquelas que por algum motivo perderam seus filhos. Senhor, traz consolo e conforto ao coração daqueles que hoje talvez não estejam com sua mãe, mas que hoje não venha a ser um dia de tristeza, mas que venha a ser um dia de alegria por todos os ensinamentos absorvidos, por todos os ensinamentos aprendidos. Ó Pai, que em tudo, a Tua palavra que nos garante a Tua presença, mesmo quando nossos pais não estiverem mais conosco, ela venha trazer conforto e consolo aos nossos corações. Fica conosco, Senhor. Toma esse domingo nas Tuas mãos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.